A NASA era um vagabundo solitário e ousado que parecia um personagem de Stranger Things e estava vivendo uma vida miserável até quase ser transportado para outro mundo por Truck-kun. No entanto, ele é salvo por uma garota atraente que o força a casar com ela e ter relações. Mas antes disso acontecer, no dia em que nasceu, seus pais tristemente o olharam no berço ao perceberem que o novo bebê era muito feio e a cabeça dele era tão redonda e grande quanto a sua. Então, decidiram chamá-lo de NASA. Ao longo dos anos, enquanto crescia, todos zombavam dele por causa do nome bobo. Tornou-se tão frustrante para este garoto que ele decidiu estudar muito para se tornar alguém que as pessoas respeitassem. Ele tentou ganhar músculos fazendo flexões, mas percebeu que o peso de sua cabeça de melancia estava o puxando para baixo. Quando ele finalmente chegou ao ensino médio, ele disse ao seu professor inútil que aspirava a frequentar a melhor universidade do país. Mesmo assim, o professor disse que ele precisava ter um cérebro como o de Einstein, e considerando o status falido de seus pais preguiçosos, era impossível. Mas nosso rapaz disse dramaticamente que seu nome era NASA, o que significava que não havia limitação para seu sonho. A professora lhe disse para reconsiderar seu sonho e escolher uma universidade de reserva. Mas NASA saiu dizendo que nada o pararia. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhava para casa, ele olhou para sua folha de exame e percebeu que tinha tirado notas A novamente. Ele murmurou para si mesmo feliz que até a vida estava alinhada com seu sonho. Mal sabia nosso inútil protagonista que a vida era traiçoeira, pois logo em seguida ele avistou a garota mais bonita do mundo do outro lado da rua. Naquele momento, nosso determinado garoto baixou a guarda porque tudo o que ele queria era uma oportunidade de saber o nome dela. Então, para fazer isso, ele colocou seu chapéu de bobo e começou a atravessar a rua sem pensar. Naquele instante, ele foi atingido por um caminhão que nunca erra. Esse garoto estava deitado no chão com sangue espalhado por toda parte, e tudo o que conseguia pensar era em morrer sem saber o nome da garota bonita. Nesse momento, ele olhou para cima e encontrou a garota bonita com sangue no rosto olhando para ele. O motorista do caminhão chegou imediatamente perguntando se ele estava bem. Então, com isso, a garota se levantou para sair, não sem antes pedir ao motorista do caminhão que levasse Nisa ao hospital. Mas o motorista apontou que ela também precisaria da atenção do médico porque ela sofreu um impacto maior quando se colocou na frente de NASA para salvá-lo. No entanto, a garota começou a ir embora e ao vê-la partir sob a luz da lua, NASA lentamente começou a desmaiar. Pouco depois, o motorista do caminhão começou a chamar uma ambulância, mas de repente, NASA se levantou como um vilão de filme de terror, assustando o motorista do caminhão. Ele disse ao motorista que estava determinado a encontrar a garota porque ela era bonita demais para simplesmente deixar para lá. Com isso, nosso garoto correu na noite com velocidade sônica para alcançar a garota. Depois de correr por um tempo, ele finalmente a alcançou enquanto ela estava sentada em um ponto de ônibus. Ao vê-lo, a garota ficou surpresa que o rapaz tivesse ido atrás dela apesar de sua vida estar por um fio. Naquele instante, o Lorde dos Simps soltou desesperadamente uma cantada vergonhosa perguntando se ela era uma estrela porque ele era a NASA e adoraria estudar sua gravidade. Ouvindo isso, a menina ficou impressionada, então pediu para ele se sentar. Ela usou seu lenço para limpar o sangue no rosto dele e depois lhe deu seu casaco. Ela então se levantou, dizendo que chamaria uma ambulância porque, devido aos ferimentos dele, ele realmente poderia morrer a qualquer momento. Mas o gorila feio, em uma tentativa desesperada de falar com ela, caiu no chão. Então a garota informou a ele que suas pernas estavam quebradas. Ela abriu a porta, dizendo que chamaria a ambulância e pedindo para ele não tentar se mover novamente. Nesse momento, a consciência de NASA começou a desvanecer, mas ele estava determinado, então se moveu em direção a ela. Ele disse à garota que ela parecia exatamente como a princesa Kaguya do conto infantil, a adorada princesa que era amada por muitos, mas teve que voltar para a lua. NASA disse à garota que já que poderiam nunca mais se encontrar, ele lutaria por uma chance de estar com ela. Com toda a coragem do mundo, ele disse que a amava e adoraria sair em um encontro com ela. No entanto, a garota disse que eles só poderiam ficar juntos se ele se casasse com ela. Ao que o completo idiota, com nada além de vento no cérebro, concordou instantaneamente, e então desmaiou. Dias depois, ele finalmente acordou no hospital e estava confinado a uma cadeira de rodas. Mas o pensamento na linda garota estava sempre em sua mente. Ele entrou instantaneamente em uma espiral de depressão por não saber o nome da garota e nunca mais vê-la novamente. Mesmo que ele finalmente tenha alcançado a melhor pontuação na sua turma, decidiu não frequentar a melhor universidade. Ele então assumiu um trabalho de serviços na esperança de encontrar a garota novamente, mas isso nunca aconteceu. O tempo passou e NASA finalmente completou 18 anos, mas em vez de celebrar seu aniversário, ele estava deprimido e ficou em seu quarto o dia todo. No entanto, naquele dia, a campainha tocou, e quando ele abriu a porta, seu cérebro deu um curto-circuito ao ver a garota diante dele. A garota se apresentou como Tsukasa, então nosso garoto disse a ela, Mikasa, Tsukasa. Com isso, ela entrou no apartamento dele e, enquanto tomava chá, mostrou a ele a certidão de casamento deles e pediu para ele assinar. NASA imediatamente ficou histérico porque nunca tinha pensado que ela estava realmente falando sério sobre essa coisa de casamento. No entanto, Tsukasa disse a ele que, se não quisesse assinar, tudo bem. Então ele rapidamente pegou o papel e assinou mais rápido que um ninja numa corrida a pé. Depois disso, ela disse que era uma boa julgadora de caráter e acreditava que ele cuidaria bem dela.
Com isso decidido, os jovens foram para o cartório de casamentos para formalizar legalmente. No caminho, Nasa percebeu que Tsukasa era a única pessoa na Terra que nunca tinha zombado do seu nome. No entanto, Tsukasa informou-lhe que a NASA tinha muitos cientistas e engenheiros que trabalhavam juntos para realizar o sonho da humanidade de viajar para o espaço. Então, o nome dele não era engraçado, era um nome fantástico que significava que qualquer sonho poderia ser realizado. Logo depois, eles finalmente chegaram ao escritório e o velho ficou surpreso ao ver um casal jovem se casando porque ele era um velho solteirão feio que nenhuma mulher queria. No entanto, ele assinou o documento e lhes entregou uma flor como presente. Mais tarde naquela noite, Neisa andou de um lado para o outro em seu quarto, ainda chocada por ele agora ser um homem casado. Ele não estava mentalmente preparado para começar a viver com alguém, e seu apartamento só tinha espaço para uma pessoa. Então havia um problema realmente sério sobre onde sua nova waifu dormiria, já que ele tinha apenas uma cama. Com isso em mente, ele pensou em comprar uma cama nova, mas já era bem tarde e a entrega só chegaria no dia seguinte. E então começou a analisar as diferentes posições que poderiam caber os dois na cama. Nesse momento, Tsukasa apareceu do nada, perguntando por que ele estava falando sozinho como um louco, o que deu um susto total em Neisa. Em seguida, ela mostrou sua maleta dizendo que estava ali para começar a vida de casal deles. Com isso, Nasa foi fazer seu café e revelou que não tinha casa para voltar. Então, eles passariam todas as noites juntos a partir de então, o que quase paralisou o sistema nervoso de Neisa. No entanto, ela de repente percebeu que a cama dele era pequena demais para caber até mesmo um rato, então sugeriu que passasse a noite em um hotel. Ao ouvir isso, Neisa ficou deprimido, mas Tsukasa garantiu-lhe que, embora sua condição de vida fosse pior do que a de um mendigo, ela era sua esposa e nunca o deixaria. Ouvindo isso, Neisa a encarou e se perguntou por que raios uma garota bonita gostaria de passar o resto da vida com um perdedor horrendo como ele, já que ele não tinha feito nada por ela. Então ele perguntou a Tsukasa por que ela tinha decidido se casar com ele, já que mal se conheciam. Tsukasa respondeu que a pergunta era bem boba, e depois perguntou por que ele havia concordado em casar com ela sem conhecê-la. Neisa respondeu que era porque ele a amava. Então Tsukasa disse que também não se casaria com alguém que não amasse. Depois disso, ela se levantou para ir ao hotel, mas antes que ela fosse muito longe, Neisa correu atrás dela e implorou para que ficasse, prometendo que faria tudo ao seu alcance para comprar um futon, mesmo que tivesse que caminhar até o fim do mundo. No entanto, lá no fundo, nosso rapaz tinha a sensação de que, se ela fosse embora, talvez nunca mais voltasse para o seu apartamento ruim. Tsukasa concordou, e eles foram para a loja de conveniência mais próxima para comprar um colchão e um futon. Dentro da loja, Tsukasa ficou surpresa que seu jovem marido era bastante conhecedor dos diferentes tipos de futons, até mais do que os fabricantes. Em seguida, Tsukasa segurou suas mãos e o pobre apaixonado teve uma reação incrível de todas as coisas, e eles passaram horas fazendo compras juntos. Horas depois, eles voltaram para o apartamento, e Tsukasa achou o colchão bastante confortável. Neisa, por outro lado, ainda não conseguia acreditar que uma gata estava dormindo em seu quarto. Nesse momento, Tsukasa procurou o banheiro, mas percebeu que o jovem não tinha nenhum. Então Neisa informou a ela que usava o banheiro local todas as manhãs, e ela sugeriu que fossem dar um passeio para pegar as coisas na loja de conveniência. Mais tarde, Neisa chegou com uma sacola de itens femininos, então Tsukasa vestiu o pijama. Ao vê-la, Neisa se engasgou quando percebeu que essa garota era bonita mesmo de pijama. Mais tarde naquela noite, Neisa apagou a luz e ambos foram dormir. No entanto, Neisa achou difícil pegar no sono sabendo que uma garota estava dormindo tão perto dele pela primeira vez em sua vida patética, fazendo seu coração bater mais rápido do que uma hiena em esteroides. De repente, ele percebeu que sua esposa era uma dorminhoca inquieta, então ele a cobriu novamente e pensou em lhe dar um beijo de boa noite. Mas ele sentiu que o beijo não seria perfeito, já que ela não estava consciente. Nesse momento, Tsukasa se levantou e, sonâmbula, foi até a cozinha beber água, e quando voltou, pegou seu cobertor, deixando-o com frio até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Neisa acordou pensando que tudo o que havia acontecido no dia anterior tinha sido um sonho, mas quando viu Tsukasa se comportando como se não tivesse memória do que aconteceu na noite passada, ele percebeu que realmente estava casado de verdade. Nesse momento, Tsukasa começou a tirar o pijama, então ele rapidamente gritou para que ela lembrasse que não estava sozinha. Em seguida, retirou-se para o outro quarto para lhe dar um pouco de privacidade. Quando ele voltou, encontrou Tsukasa vestindo um avental, perguntando por que Nasa estava se referindo a ela de maneira formal, já que estavam casados. Então ambos decidiram dar apelidos carinhosos um ao outro, o que fez Tsukasa corar, deixando seu rosto vermelho. Mais tarde, Tsukasa encontrou a geladeira de Nasa organizada e cheia de comida. Ela ficou surpresa que o cara realmente sabia cozinhar, ao contrário da maioria dos rapazes da geração Z que vivem de comida para viagem. Neisana informou-a que ele havia feito uma análise científica sobre as necessidades nutricionais de um homem adulto e descobriu que comer hot pot todos os dias era o caminho para um estilo de vida saudável. No entanto, Tsukasa comentou que cozinhar não era química e então fez um movimento culinário como um chefe Michelin.
Ela então fez uma refeição digna de Instagram, que era muito melhor do que o hot pot comum de Nissan. Então Neisa provou a comida e percebeu que a garota realmente sabia cozinhar. Tsukasa então revelou que ela poderia fazer praticamente qualquer coisa desde que tivesse os ingredientes. Depois de comer, Tsukasa perguntou sobre a casa de banhos, e ao ouvir isso, o porco percebeu que não tomava banho há dias. No entanto, naquele momento, ele pensou em como seria maravilhoso ver Tsukasa sem nenhuma proteção de enredo. Como a NASA só tinha os suprimentos básicos de banho, eles foram à loja de conveniência para comprar um hidratante e um tônico para a pele. Vendo todas as coisas de banho, o macaco ficou surpreso porque ele só usava sabão. Finalmente, eles chegaram à casa de banho, onde encontraram Kanami, uma das colegas de classe de NASA. Kanami ficou chocada ao ver Nasa como uma garota porque inicialmente pensou que sua carne seria doada ao museu por falta de uso. Depois disso, Neza apresentou Kanami a Tsukasa. Kanami cuidava da casa dos morcegos há anos para ajudar sua família. Por outro lado, Kanami de repente percebeu a química estranha entre Neza e Tsukasa e perguntou se eles estavam namorando. Nessa então mencionou que eles eram casados, o que fez o coração da garota parar por um momento, fazendo-a desmaiar. No entanto, ela os parabenizou pelo casamento e disse que poderiam tomar banho de graça como um presente da casa. Com isso, Tsukasa então entrou para tomar banho, e enquanto Nasa caminhava lentamente, Kanami o parou com sua vassoura. Ela disse a ele que nunca havia acreditado em sua imaginação mais selvagem que ele se casaria, porque na verdade ela pensava que ele permaneceria solteiro até os 70 e se tornaria um feiticeiro. Ela então perguntou quando seria a cerimônia de casamento, mas Neisa mencionou de maneira estranha que as cerimônias de casamento são apenas um desperdício de dinheiro hoje em dia. Ouvindo isso, Kanami o criticou por não ser homem o suficiente para fazer a mulher feliz. Ela disse que ele tinha a responsabilidade de fazê-la feliz. Então Neisa, com um olhar ardente, jurou fazer sua esposa feliz pelo resto da vida porque a amava. Naquele momento, Tsukasa ouviu e ficou um pouco envergonhada porque o cara estava gritando amor na rua como um maníaco. Mais tarde, Neisa tomou seu banho e pensou em como seria sortudo se pudesse ver sua esposa em toda a sua glória. De repente, Kanami apareceu do nada e provocou-o por ter um willy muito pequeno. Por outro lado, Tsukasa entrou no balneário e encontrou-o vazio. Então, decidiu aproveitar um banho tranquilo. No entanto, seu momento de solidão foi interrompido por Aya, a irmã mais velha da família, que acidentalmente entrou no banho e depois pediu desculpas repetidamente, como uma pessoa enlouquecida, por invadir sua privacidade. Aya então ofereceu-se para ajudar a lavar as costas de Tsukasa como uma forma de mostrar que estava realmente arrependida. Enquanto lavava as costas de Tsukasa, ela elogiou sua pele macia, que ela comparou à seda e depois a um iPhone X, mas pediu desculpas quase imediatamente por comparar a pele dela a coisas bobas. Após isso, ambas se apresentaram e Yaya ficou chocada ao perceber que Tsukasa tinha o sobrenome Nessa. Ela perguntou se Tsukasa era parente ou membro da família, ao que Tsukasa mentiu dizendo que era sua irmã mais nova. Várias horas depois, Nessa sonhou com a noite em que conheceu Tsukasa. No entanto, ele foi tirado do sono quando Tsukasa o acordou dizendo que tinha terminado de tomar banho. Aya então se aproximou deles, dizendo a Nessa que tinha conhecido a irmã mais nova dele, o que o deixou confuso. No entanto, ele decidiu fingir que Tsukasa era realmente sua irmã mais nova. Por outro lado, Tsukasa perguntou a Aya como ela conhecia a Nasa, e ela explicou que eram colegas de classe. Ela acrescentou que o avô dela, que geria o negócio, morreu há anos, fazendo o negócio piorar. Mas graças a Nessa, que usou suas habilidades de marketing que aprendeu no YouTube para ajudar a reviver o negócio deles. Logo depois, Neisa e Tsukasa voltaram para casa. Tsukasa então perguntou a Nessa se Aya era bonita. E o idiota sem noção continuou falando sem parar sobre como a garota era super fofa, sem saber que isso deixava Tsukasa com muitos ciúmes. Nesse momento, eles passaram por uma cerimônia de casamento enquanto caminhavam, e então Neisa percebeu que Tsukasa estava de muito mau humor. Então ele lembrou das palavras de Kanami sobre como um casamento sem cerimônias era uma droga. Com isso, ele assumiu que Tsukasa estava triste porque eles não tinham feito a cerimônia de casamento, quando tudo o que ela queria era que ele apenas a elogiasse como fazia com Aya. Ela informou a ele que só queria ser bonita. Então o burro tolo entregou-lhe uma chave do apartamento e saiu correndo, dizendo que tornaria o impossível possível. Vendo-o correr, Tsukasa ficou confusa, perguntando-se o quão difícil era para ele apenas dizer a ela que ela era bonita. Alguns minutos depois, Tsukasa estava de volta ao apartamento e se sentia solitária. Ela se perguntou quando Nasa estaria de volta, então, enquanto isso, decidiu exercitar suas habilidades domésticas limpando a casa, mas percebeu que já estava impecável. Então, pensou em limpar o armário e debaixo da cama, pois as pessoas raramente limpam esses lugares. No entanto, ela se conteve porque presumiu que o marido nojento poderia ter algumas revistas picantes escondidas dentro. Nesse momento, ela ouviu a campainha tocar e, ao abrir a porta, ficou surpresa ao ver a garota de cabelos amarelos chamada Chitose. Chitose imediatamente zombou do apartamento horrível em que ela estava, dizendo que uma casinha de cachorro era muito melhor. Então, Tsukasa fechou a porta na cara feia dela.
Com isso, a anã de cabelos amarelos começou a bater na porta, dizendo que veio buscá-la, pois seu desaparecimento repentino deixou a avó tão preocupada. Tsukasa então informou que agora estava casada e nunca mais voltaria, e fechou a porta do apartamento novamente. Com isso, Tito se saiu do apartamento muito triste e chorou na escada. Nesse momento, Nessa a encontrou chorando na escada e começou a confortá-la. Tito se explicou seu problema para ele sobre um membro da família que escapou. Ela descreveu Tsukasa como uma borboleta de vidro livre que se machucava facilmente e desapareceria no segundo em que você a deixasse fora de vista. Nesse momento, Tsukasa interrompeu a conversa deles ao ouvir a voz de Nessa. Naquele momento, Tito se imediatamente conectou os pontos e ficou furiosa ao perceber que o cara com quem ela estava conversando o tempo todo era o idiota que se casou com Tsukasa. Nessa então tentou ser o cara legal para realmente convencê-la de que ele era o homem certo para Tsukasa, mas ela o sequestrou sem pensar duas vezes e o levou até uma mansão. Dentro da mansão, ela disse a Neisa que iria incriminá-lo usando fotos comprometedoras dele. Ela então chamou duas empregadas sensuais, Charlotte e Aurora, e pediu que tirassem fotos picantes de Neisa. Ouvindo isso, Charlotte não perdeu tempo em se despir, mas Chitose a cobriu instantaneamente, dizendo para ela se acalmar. No entanto, enquanto eles conversavam, Neisa aproveitou a oportunidade para fugir e começou a examinar os arredores. Ele de repente se viu dentro de uma sala, e ao farejar o ambiente como um cão policial, percebeu que a sala deveria ser do Tsukasa. Nesse momento, avistou uma pedra em exibição, reconheceu sua forma e composição, e então percebeu que era uma pedra lunar. Ele se perguntou como Tsukasa conseguiu uma pedra lunar, já que eram artefatos que deveriam estar em um museu. Foi então que Charlotte invadiu a sala, empunhando uma espada gigante que podia até cortar o firmamento do céu, e jurou aniquilá-lo por invasão. No entanto, ao tentar separar a cabeça feia de Nessa do corpo, ela acidentalmente acertou a caixa de vidro da rocha lunar, quase quebrando-a e causando um vazamento de nitrogênio. No entanto, Nessa mostrou sua habilidade de eletricista e consertou. Alguns minutos depois, Tito se revelou que era um presente de Tsukasa para a família e ficou chocada ao perceber que o cara sabia pouco sobre a esposa dele. Naquele momento, ela se lembrou de como Tsukasa realmente a salvou enquanto escalavam montanhas quando eram pequenos e ficou irritada porque sentia que Tsukasa não deveria ter se casado com esse bobalhão. Sem perder tempo, T'Challa começou o plano de infidelidade enquanto Aurora tirava fotos e as editava perfeitamente com a velocidade da luz. Ao ver as fotos manipuladas, Nezu ficou chocado que a garota tinha fabricado as fotos tão rápido. Naquele momento, Tsukasa de alguma forma apareceu dentro da sala e encontrou as fotos. Chito-se imediatamente disse a ela para se divorciar do terrível homem infiel. Mas Tsukasa pediu uma conversa privada com o marido, e sem perceber, era um artifício para escapar. Ao sair do quarto, Nessa se desculpou pela foto e explicou que foi armado. Mas Tsukasa disse que não era burra porque podia perceber que a foto foi editada. Por outro lado, Chito-se e suas empregadas malvadas finalmente perceberam que foram enganadas e tentaram detê-los. Ao mesmo tempo, Tsukasa revelou uma passagem secreta que levava a uma igreja antiga. Com isso, Nessa aproveitou a oportunidade de estar em uma igreja para propor a ela. Ele professou seu amor eterno por ela, e então beijou-a pela primeira vez. No dia seguinte em casa, Tsukasa estava com vontade de assistir a um programa na TV, mas foi quando percebeu que seu marido sem dinheiro não tinha nenhuma TV. Ainda pior, o cara não sabia nada sobre filmes e TV, fazendo-a se perguntar o que ele tinha feito durante toda a vida. Então ela decidiu dar a ele uma palestra TED apaixonada sobre a importância da TV para a vida de um otaku comum. Ao ouvir isso, Nessa ficou surpreso que sua esposa, geralmente descontraída, se transformava em uma verdadeira fera quando se tratava de filmes. Então, com isso, eles foram comprar uma TV. Tsukasa sugeriu que comprassem uma barata, já que ela ficaria feliz de qualquer maneira. Mais tarde naquele dia, na casa de banhos, Nessa informou dramaticamente a Kaname que havia pedido Tsukasa em casamento. Kaname então perguntou se ele comprou um anel para o pedido, ao que o idiota feio disse que nunca achou que comprar um anel era importante. Ouvindo isso, Kaname fervia de raiva e disse a ele que um anel era uma das 3 coisas principais que qualquer marido daria para sua esposa. Então, enquanto esperava Tsukasa terminar de tomar banho, Nessa assistiu na TV um casal celebrando o noivado com um anel de diamante. E ele se perguntou quanto custaria um anel de diamante. Mais tarde, a caminho de casa, ele informou Tsukasa que iria trabalhar naquela tarde. Eles então pararam em um parque antes de irem para casa e observaram a cena em silêncio. Naquele momento, Nessa se perguntou se Tsukasa estava triste por ficar sozinha quando ele fosse trabalhar, o que o levou a concluir que precisava comprar o anel de diamante para que ela se lembrasse dele sempre que ele não estivesse em casa. Depois disso, eles voltaram para casa. Então, Nessa mencionou que estava indo trabalhar, mas ficou preocupado que Tsukasa pudesse ter partido quando ele voltasse. No entanto, Tsukasa disse-lhe para voltar na hora certa, e que certamente o veria. No trabalho naquele dia, Nessa pensou em Tsukasa e se perguntou se ela estava se sentindo sozinha.
concluindo que pegar um anel era a melhor coisa para que ela sempre se lembrasse dele. Depois do trabalho, ele voltou para casa e encontrou Tsukasa já com o jantar preparado. Enquanto comiam, ele sugeriu que comprassem um anel de noivado de diamante como símbolo do amor deles. Ao ouvir isso, Tsukasa ficou surpresa ao vê-lo agindo de forma tão romântica. No entanto, ela informou a ele que eles eram casados e que ficar noivos seria estranho. Ela disse que o que precisavam era de uma aliança de casamento, mas de repente percebeu que Nissa era apenas uma idiota sem noção que não sabia a diferença. Com isso, ela o ensinou sobre a diferença entre um anel de noivado e uma aliança de casamento. Após a palestra, Neisa estava mais convencida do que nunca a comprar um anel de casamento de diamante. Tsukasa tentou dizer-lhe que um anel de diamante custaria um braço e uma perna, mas Neisa era mais teimosa do que uma cabra e insistiu em comprar um. Vendo que sua palavra nunca passaria por seu crânio espesso, ela decidiu que era melhor ele descobrir sozinho. Então, no dia seguinte, ela levou-o a uma loja de anéis de diamante. E Neisa ficou horrorizada ao descobrir o quão caro era um anel de diamante. A vendedora revelou que o anel era caro porque era da mais alta qualidade e era uma oportunidade única na vida. Com isso, Neisa ficou convencido que estava prestes a gastar a gratificação dos pais em um anel, mas Tsukasa o arrastou para fora antes que ele pudesse. Ela explicou que pretendia mostrar a ele o quão caro era um anel de diamante e não para ele gastar todas as economias da família comprando um. No entanto, ao ver que Neisa estava decidido a comprar o anel, Tsukasa então o levou para uma loja de qualidade inferior. Chegando lá, Neisa ficou chocado ao ver que os preços eram baratos em comparação com a primeira loja. Mas para Tsukasa, ainda eram caros, então saíram da loja. Neisa então revelou a ela que ele realmente precisava comprar o anel. Assim, sempre que estivessem separados, ela olharia para o anel e pensaria nele. Ao ouvir isso, Tsukasa ficou impressionada que esse cara iria tão longe por ela, então o beijou nas bochechas. Com isso, ela o levou à loja mais barata e eles compraram o anel mais barato disponível para a humanidade. No entanto, Neisa estava cético quanto ao valor emocional do anel, já que era muito barato. Mas Tsukasa o informou que o preço não importava. Isso mostrava que ele realmente se importava com ela, e toda vez que ela olhasse, lembraria que ele a amava. Por várias noites, Neisa notou o hábito de Tsukasa de andar sonâmbula, vagando desajeitadamente, pegando água e, em seguida, adormecendo em lugares aleatórios. Uma noite, ela até acabou se arrastando para a cama dele. Embora envergonhada, Naesa reuniu coragem para abraçá-la. Nesse momento, ela acordou brevemente, beijou-o e então adormeceu no chão novamente. Seus hábitos inquietos de dormir frequentemente o impediam de dormir bem. Então, na manhã seguinte, ele decidiu que isso não poderia continuar e que ela não deveria acabar no chão. Ele pensou que precisavam de uma cama maior, mas o apartamento deles não tinha espaço para uma. Ele pensou em se mudar para um lugar maior e imaginou uma casa com uma sala de estar e uma TV maior. Animado com a ideia, ele perguntou se Tsukasa estaria interessada em se mudar para um apartamento maior, mas ela gostava do aconchego do local atual, pois mantinha os próximos. No balneário, Kaname ouviu que eles estavam pensando em se mudar e ficou surpreso ao saber que Tsukasa estava dormindo no chão. Quando Neisa explicou que Tsukasa estava feliz com o arranjo deles, Kanan comentou que ela ficaria brava se seu futuro marido a mantivesse em um apartamento pequeno sem banho. Naquela noite, Neisa entrou acidentalmente no quarto enquanto Tsukasa estava se trocando, pegando uma visão de suas nádegas em alta definição. Envergonhado, ele sugeriu que se mudassem para um lugar maior para evitar momentos constrangedores como este no futuro. No entanto, Tsukasa estava preocupada com o custo, mas Neisa a tranquilizou dizendo que um lugar maior poderia significar também um projetor para filmes e uma estante para sua coleção de filmes. Ao ouvir essa ideia, ela ficou animada, já que era uma grande amante de filmes. Com isso, eles decidiram começar a procurar apartamento, mas perceberam que precisariam de um fiador. Nesse momento, Nasser lembrou que ainda não tinha contado aos pais sobre seu casamento. Então ele ligou para a mãe, mencionou rapidamente que estava casado e desligou logo em seguida. Ele explicou a Tsukasa que também havia contado aos pais sobre o acidente e como ela o havia salvado. Como precisavam da ajuda dos pais com o apartamento, acharam que seria uma boa hora para Tsukasa conhecê-los. Embora nervoso por conhecer os pais dele, Nessa logo recebeu mensagens de texto de sua mãe, que adivinhou que ele estava pedindo ajuda com o novo apartamento, e que essa era a razão pela qual ele ligou. Em troca, seus pais pediram uma visita do casal. Como seus pais moravam em outra província, Nessa achou que poderia ser uma boa oportunidade para uma lua de mel também. Tsukasa então sugeriu que comprassem uma câmera para capturar memórias de sua vida juntos em um diário fotográfico enquanto viajavam para a casa dos pais dele. Eles começaram tirando fotos de Tsukasa perto de um lago, e Neisa descobriu que ele tinha talento para a fotografia. No dia seguinte, eles viajaram para Kyoto, tirando fotos ao longo do caminho. Enquanto isso, Chitose e suas criadas estavam espionando-os e perguntando-se por que eles estavam pegando o ônibus em vez do trem de alta velocidade. Determinados, eles seguiram o ônibus de carro. A bordo, Tsukasa dormia pacificamente enquanto Nessa achava os assentos desconfortáveis, mas fingia estar bem por causa dela. Enquanto descansavam, Chitose os observava com inveja, anunciando sua determinação de separá-los.
A frustração dela só aumentou quando viu o quão próximos Neisa e Tsukasa haviam se tornado. Por outro lado, Charlotte e Aurora comentaram que eles pareciam um casal fofo junto e se perguntaram por que Chitose realmente queria separar um casal tão bonito. Chitose os calou, dizendo que tinha certeza de que eles se separariam porque os recém-casados muitas vezes enfrentavam problemas durante a lua de mel. Ao chegar na parada, Neisa perdeu a carteira, então voltou correndo para o ônibus para encontrá-la. Vendo isso, Chitose riu maliciosamente porque nunca tinha visto um bobalhão tão cabeça oca e pensou que isso definitivamente irritaria Tsukasa. No entanto, Tsukasa estava tranquilo com o comportamento idiota dele. Mais tarde, Neisa decidiu que eles comeriam na praça de alimentação, mas Tsukasa insistiu em voz alta que eles tentassem algo mais legal em vez de comer em uma rede de restaurantes. Então, eles experimentaram uma comida temperada com limão, e Neisa tirou algumas fotos embaraçosas de Tsukasa, o que a deixou chateada. Vendo isso, Chelsea esperava que eles terminassem por causa da questão. Contudo, eles chegaram a um acordo com a NASA, dizendo a Tsukasa que ela poderia comer o que quisesse. Então Tsukasa escolheu pão de melão e eles concordaram. Isso deixou Chitose muito brava, então ela confrontou Tsukasa dizendo que estava desapontada com sua escolha de homens e por ela estar toda apaixonada pelo burro, como se fosse uma garota comum. Tsukasa disse a ela que era de fato uma garota normal. E nesse momento, uma equipe de programa de televisão chegou para filmar algo para um prato. Então o casal aproveitou a distração para escapar, evitando serem filmados. Enquanto estavam dentro do ônibus, Tsukasa mencionou seus medos de que os pais de Nasa não aprovassem o casamento deles, mas Neisa assegurou de que os convenceria. Por outro lado, Chitose ordenou que suas criadas alcançassem o casal que havia escapado, mas as garotas famintas estavam ocupadas devorando comida como animais famintos. Horas depois, o casal finalmente chegou a Kyoto, e Neisa estava animada para passar o dia explorando a cidade com Tsukasa. No entanto, Tsukasa estava mais interessada em visitar as padarias de Kyoto, o que surpreendeu Nanase porque ele nunca esperava que ela estivesse interessada em ver uma padaria quando havia mais de 1000 padarias em Tóquio. Ele apontou que a cidade estava cheia de santuários, templos e locais históricos emocionantes, mas de repente percebeu que ela era mais uma jovem da geração Z, que não estava nem aí para a história. Apesar de Tsukasa não estar particularmente interessada em locais históricos, ela decidiu relutantemente acompanhá-lo. Pouco depois, Tsukasa experimentou um kimono, e Neisa ficou impressionado ao vê-la em um kimono, o que causou uma pane em seu cérebro. Nesse momento, eles encontraram novamente Chitose e suas empregadas. Com isso, Neisa sugeriu que Charlotte e Aurora levassem Tsukasa para passear em Kyoto enquanto ele e Chitose tinham uma conversa particular. Uma vez a sós, Chitose anunciou que iria fingir ser sua namorada para testar se ele era realmente homem o suficiente para ter Tsukasa. Determinado a provar-se, Nasa deu tudo de si, sugerindo que fizessem um passeio de rickshaw enquanto conversavam. Enquanto isso, em um café, as empregadas questionaram Tsukasa sobre seus sentimentos por Neisa e por que ela escolheu passar o resto de sua vida com um perdedor tão insignificante. Ela confessou que o achava fofo, e nesse momento com um flashback, ela mencionou que adorava como ele sempre a elogiava na presença dos outros. Ao mesmo tempo, Neisa levou Chitose a uma loja popular de dango. Depois disso, Chitose exigiu saber por que ele amava Tsukasa, levando Nasa a compartilhar entusiasticamente como Tsukasa era fofa e bonita, o que deixou a menina furiosa. Com isso, ela revelou que conhecia Tsukasa melhor, e Nissan não sabia absolutamente nada sobre sua suposta esposa. Ela também revelou que Tsukasa era muito atlética além de ser tranquila e centrada. Ao dizer isso, ela saiu furiosamente, resmungando para si mesma que nunca acreditou que Tsukasa escolheria passar o tempo com um total idiota que não sabia absolutamente nada sobre ela, quando ela poderia simplesmente ter ficado com ela. Nesse momento, Neisa compartilhou como Tsukasa o salvou de um caminhão há 2 anos, dizendo que desde então ele se sentiu destinado a estar com ela. Acrescentou que mesmo não conhecendo Tsukasa tão bem quanto ela, pretendia passar a vida toda provando que o amor deles era real. Mais tarde naquele dia, Tsukasa perguntou a Nessa se ele havia convencido Tito Said a aprovar o relacionamento deles. Nessa respondeu, dizendo a ela que Chitose havia decidido voltar para Tóquio por enquanto. Com isso, o casal embarcou em um ônibus e seguiu para Nara para conhecer os pais de Neza. No caminho, Neza compartilhou que, embora tenha crescido em Tóquio, seus pais excêntricos decidiram se mudar para Nara porque seu pai era arqueólogo e sua mãe amava veados. Shakaza então perguntou se ela conseguiria se dar bem com os pais dele, porque eles eram completamente estranhos. Nasa respondeu, dizendo a ela que ele garantiria que tudo daria certo. Quando finalmente chegaram, ambos estavam nervosos em se aproximar dos pais de Neza. No entanto, tentaram animar um ao outro, apenas para ver a mãe de Neza, Kanoka, espionando-os. Com isso, eles finalmente entraram na casa e Kinoka se apresentou como se fosse uma paciente psiquiátrica. Ela então revelou que o pai de Neza, Enishi, estava tão nervoso por conhecê-los que não se mexeu o dia todo. Mais tarde finalmente conseguem se sentar com os pais de Nasa. E nesse momento, enquanto conversam, os estranhos pais de Neza começam a ter um episódio esquizofrênico.
De repente, Enishi insistiu para que Nisa tomasse um banho, e embora Nisa resistisse, Tsukasa o encorajou a ir para que ela pudesse conversar sozinha com os pais dele. Mais tarde, após o banho, Tsukasa mencionou ter se dado bem com o pai dele, mas queria manter os detalhes em segredo. Logo depois, eles se mudaram para o antigo quarto da Nasa, e enquanto exploravam, Kanoka interrompeu, perguntando se passariam a noite lá. Nisa respondeu que sim, e então lembrou a ele que as paredes do quarto deles não eram à prova de som, caso houvesse ruídos animados durante o desenvolvimento da trama. Naquela noite, Nisa timidamente pediu a Tsukasa para dormir em seu braço, ao que ela concordou. Ela se aproximou dele, e o casal terminou de tanto prazer. No entanto, logo depois, seu braço fraco adormeceu, o que o deixou desconfortável. Com isso, ele pediu um beijo de boa noite antes de adormecer, ao qual Tsukasa atendeu, e eles trocaram fluidos bucais. Na manhã seguinte, Tsukasa viu o nascer do sol e foi acompanhada por Enishi, que a chamou de madrugadora. Ouvindo isso, ela chocou Enishi ao chamá-lo de sogro e quase causou um ataque cardíaco no velho. Depois disso, eles trocaram pequenas conversas e depois foram ver a biblioteca de Enishi, onde ele ficou surpreso com a capacidade de Tsukasa de ler documentos antigos. Nesse momento, Neisa se juntou a eles e ficou igualmente surpresa, pois ele não tinha percebido que ela gostava de documentos históricos. Mais tarde, Tsukasa revelou seu plano para tornar Nara agradável tirando fotos de seu marido em antigos santuários, já que ela não era particularmente fã de lugares históricos. Em seguida, eles visitaram a estátua do grande Buda de Nara. E Tsukasa passou muito tempo tirando selfies constrangedoras do rosto feio de Neisa. Depois disso, eles visitaram outros locais históricos, e Neisa ficou tanto chocada quanto impressionada com o conhecimento de Tsukasa sobre esses lugares históricos. Mas Tsukasa apenas creditou isso à sua boa memória. Minutos depois, Neisa sugeriu que tirassem selfies juntos como todo casal normal, então tiraram uma doce selfie juntos. Mas Tsukasa apenas assumiu que o idiota culto estava aproveitando a menor oportunidade apenas para tocar nas suas tramas. Mais tarde, eles foram para o local do castelo de Heijo, que estava vazio, pois seus edifícios haviam sido transferidos para Kyoto. Nos terrenos vazios, Tsukasa sentiu-se triste pelo fato de que tão poucos vestígios dos antigos moradores permaneciam, então ela insistiu que gravassem vídeos para manter suas memórias vivas para sempre. Mais tarde naquela noite, Enishi jogou-se no chão, agradeceu a Tsukasa por salvar a vida de seu filho e expressou como nunca poderiam retribuir completamente. Ele então implorou para que ela continuasse cuidando de Nasa, e ela prometeu fazer o seu melhor. Logo chegou a hora de partir, e Tsukasa deixou muitas fotos engraçadas de Nasa para seus pais. Embora a viagem tenha sido curta, Tsukasa aproveitou cada momento e revelou que sempre se sentia à vontade quando estavam juntos. Várias horas depois, eles retornaram a Tóquio e descobriram que o apartamento tinha pegado fogo. Felizmente, Tsukasa embalou a maioria de seus pertences na sua mala. Nasa ficou encantado que a árvore, que era um símbolo do amor deles, tinha fornecido, o que surpreendeu Tsukasa, que valorizava até os menores detalhes sobre o relacionamento deles. No entanto, Neisa informou a Tsukasa para não se preocupar porque ele estava bem preparado para emergências, tendo feito seguro, guardado valores em um cofre. Depois disso, ele sugeriu que fossem à casa de banho para esfriar a cabeça, e planejaram seu próximo movimento. Enquanto caminhavam, Tsukasa estava impressionado com a maneira como Nasa lidou com a situação ruim. Pouco depois, enquanto relaxava na casa de banhos, Neisa pensou em se mudar para um hotel com sua esposa. Mas sua mente culta e nojenta começou a ter alguns pensamentos desagradáveis. No entanto, nesse momento, Kaname apareceu do nada. Em seguida, Kaname sugeriu que ficassem na casa de banhos por enquanto até conseguirem encontrar um novo lugar, o que deixou Nasa animado e ele concordou. Depois disso, Kaname os mostrou ao redor do prédio onde ficariam. Em seguida, ela ficou um pouco preocupada com sua irmã, Aya, que tinha uma queda por Neisa, e era ingênua demais para perceber que Neisa e Tsukasa não eram irmãos, mas um casal casado. Com isso, ela se aproximou de Aya, dizendo que Neisa e Tsukasa iriam morar com eles, o que deixou Aya totalmente chocada. Kaname então tentou dizer indiretamente a Aya que Neisa e Tsukasa eram um casal, mas a cabeça de balão simplesmente não entendeu. Nesse momento, Neisa interrompeu a conversa deles, agradecendo a Aya por os aceitarem em sua casa. Mas a garota ainda não tinha notado sua aliança de casamento. Neisa então mencionou apresentar Tsukasa a seus pais em Nara. Ao ouvir isso, Aya quase ligou os pontos, mas essa garota definitivamente não era a mais esperta. Nesse momento, a mãe da menina entrou, dizendo que tinha acabado de falar com a esposa de Nisa, o que finalmente ativou as células cerebrais de Aya, fazendo-a perceber que Nasa era um homem casado. Com essa realização, ela ficou ao mesmo tempo furiosa e triste. Então sua mãe a consolou comparando sua situação triste com a dela, cujo marido havia partido. Por outro lado, Neisa se sentiu mal, mas Kaname o tranquilizou, sugerindo que Aya ficaria bem e que sua própria hesitação a impediu de segui-lo há muito tempo. Após chorar por alguns segundos, Aya recuperou sua confiança e disse a Nasa para cuidar bem de Tsukasa enquanto ela perseguia seu sonho de se tornar uma streamer de jogos.
Alguns dias depois, Tsukasa mencionou que estavam com poucas roupas limpas, e quando Neisa se ofereceu para lavar as roupas, ela recusou timidamente, envergonhada com a ideia de ele manusear suas roupas íntimas. Enquanto separava as roupas sujas, Neisa deu uma cheirada na roupa de Tsukasa, apenas para ser pego por Kaname, que o chamou de pera feia e imunda. Depois, Neisa e Tsukasa foram para a lavanderia, onde ela o ensinou a maneira correta de lavar roupas, já que ele não tinha sido muito rigoroso antes. Ela então confessou a Naisa que no momento estava usando apenas o seu agasalho, sem capa de melão ou armadura de pêssego, que quase sufocou a vida do menino. Aproveitando o raro momento, Neisa tirou uma foto dela, sentindo que era uma oportunidade boa demais para perder. Mais tarde naquele dia, Kaname incentivou Neisa a levar Tsukasa às compras para substituir as roupas que perderam no incêndio, sugerindo que ela perderia sua aparência de bad se continuasse se vestindo como uma pessoa desabrigada. Com isso, Neisa achou que suas palavras faziam sentido, então ele levou Tsukasa ao shopping, onde ela experimentou várias roupas e eventualmente passaram a comprar roupas íntimas. Estar na seção de roupas íntimas o deixou muito envergonhado, então Tsukasa segurou sua mão para ajudá-lo a manter a calma. Mas no final, eles decidiram que era melhor ela fazer as compras sozinha lá. Finalmente, quando estavam indo para casa, Neisa perguntou se um dia poderia vê-la com roupas íntimas fofas. Contudo, eles rapidamente deixaram o assunto de lado porque era muito embaraçoso para discutir. Depois de aproveitar a estadia na casa de banho, Neisa achou o quarto um pouco antiquado e estava ansioso para eventualmente mudar-se. Por outro lado, Tsukasa preparou o jantar para eles, o que Neisa adorou, já que sua família era grande fã de comidas fritas. Ele achou a carne de porco com molho deliciosa e expressou sua esperança de desfrutar da culinária dela pelo resto da vida. Nesse momento, Kaname chegou com um melão como presente, e o casal ficou impressionado com seu sabor doce e celestial, decidindo que deveriam encontrar uma maneira de retribuir a gentileza de Kaname. Com isso, Neisa tentou ser romântica ao alimentar Tsukasa com um pedaço, e embora estivesse um pouco envergonhada, ele insistiu, insinuando que ela também o alimentou antes enquanto viajavam. Então ela concordou, e ele a alimentou na boca. No dia seguinte, o ex-senhorio de Neisa ligou e o convidou para ver um apartamento recém-construído. Kaname, por outro lado, ficou desapontada com a notícia, pois achava da história de amor deles engraçada e gostava de cada momento da estadia deles. No entanto, como o senhorio tinha um bom relacionamento com eles, ofereceu ao casal o mesmo aluguel de antes. Então, mais tarde naquele dia, eles visitaram a casa modelo e ficaram impressionados com o design elegante, os corredores detalhados e as vistas do arranha-céu. Eles ficaram especialmente impressionados com o banheiro que tinha uma vista. Neisa então imaginou banhos enquanto Tsukasa estava ansioso pelo tempo de banho compartilhado. Ao entrar no quarto principal, eles ficaram maravilhados com a enorme cama, bem maior do que seus antigos futons. Então, após o tour, enquanto caminhavam para casa, Nase decidiu trabalhar duro para poder pagar o aluguel do lugar. Mas Tsukasa o reassurou de que ela ficaria feliz onde quer que vivessem, desde que pudessem fazer parecer um lar. No dia seguinte, Kaname compartilhou sua rotina de trabalho na casa de banhos, onde acordava às 5h30 todas as manhãs para limpar antes da escola. Quando Tsukasa se ofereceu para ajudar, Kaname inicialmente recusou, dizendo que ela era uma convidada. No entanto, Tsukasa insistiu, sentindo-se desconfortável em ficar lá sem contribuir. Eventualmente, Kaname permitiu que ela ajudasse, e Tsukasa descobriu que as invenções de Neisa tinham automatizado grande parte da limpeza para tornar a casa de banho mais eficiente. Kaname então designou a ela alguns pontos de difícil acesso, mas ficou impressionado com o quão minuciosamente Tsukasa limpou. Depois disso, Hinamo agradece a Tsukasa por salvar a vida de Nyasa, expressando o quanto ela o admirava e como ele ajudou sua família. Mais tarde naquele dia, Tsukasa perguntou a Neisa sobre sua comida favorita, e surpreendentemente era curry. Ao ouvir isso, Tsukasa decidiu comprar ingredientes para curry e Neisa a acompanhou na viagem de compras. Enquanto estavam saindo, encontraram a mãe de Kaname, que sugeriu que Neisa levasse sua esposa a um parque para passar alguns momentos picantes e animar seu casamento. Mas Neisa não entendeu a dica. Depois disso, eles continuaram até o supermercado e no caminho de volta para casa, Nasa brincou dizendo que se sentia sortudo por não serem um casal de escola, caso contrário haveria pais esperando para repreendê-los. Nesse momento, Tsukasa o provocou sobre levá-los acidentalmente a um parque abandonado e perguntou de brincadeira se ele estava pensando em algo malicioso. Ao ouvir isso, Neisa admitiu que só planejava beijá-la, mas Tsukasa ficou muito consciente de si mesma depois de comer um pão de alho para a decepção de Neisa. Depois disso, ela admitiu que achou o parque pacífico, como se eles fossem os únicos no mundo. De repente, Neisa abraçou Tsukasa por trás com força, agarrando seus seios macios. Surpresa, Tsukasa admitiu que, embora o abraço fosse assustador, ainda parecia agradável. Neisa então perguntou se ela estava feliz por estar casada com ele. Ela se perguntou por que ele estava fazendo uma pergunta tão estranha. No entanto, ela respondeu que sim, porque estar com ele trouxe novas experiências e ela aprendeu muitas coisas novas todos os dias. Com isso, os dois apaixonados se abraçaram com paixão. Dias depois, Chitose e suas criadas descobriram que o apartamento de Neisa e Tsukasa tinha pegado fogo. No entanto, naquele momento, Tsukasa coincidentemente passou pelo prédio queimado, então eles a questionaram sobre sua situação de moradia atual.
Chitose ficou horrorizada quando Tsukasa mencionou brincando que estava morando no playground local agora, dentro de uma das estruturas de brinquedo. Mas quando Chitose entrou para ver como era humanamente possível viver ali, Tsukasa conseguiu escapar da garota horrível. Enquanto isso, Neza estava organizando e selecionando as coisas antigas no quarto deles quando encontrou uma antiga máquina de grelhar, então decidiu fazer uma festa de tacos. Ele então convidou Aya e Kanami. Mas Kanami compartilhou que Ayo ainda estava desconfortável por causa de toda a questão do casamento. Nesse momento, Chitose entrou correndo na casa de banho após rastrear Tsukasa. Ao vê-la, Tsukasa brincou que estava morando no chão da casa de banho, o que a de mente de peixe acreditou e ficou muito preocupada. No entanto, Neisa poupou seu cérebro já seco de qualquer humilhação adicional ao explicar que eles estavam apenas ficando em um quarto emprestado na pousada. Com isso, Chitose e suas empregadas exploraram a casa de banho e acabaram se divertindo muito. Embora Chitose tenha gostado dos serviços da casa de banho, ela perguntou por que não ficaram em sua mansão. Tsukasa explicou que era porque Chitose não tinha um console de videogame. Chitose exclamou que compraria todos os consoles de jogos apenas para atrair Tsukasa para sua mansão. Mas Aya, que também adorava jogos, acabou se contagiando com seu entusiasmo. Mais tarde naquele dia, com todos juntos, Tsukasa decidiu começar a festa de tacos. Nesse momento, Aya desafiou as habilidades culinárias de Tsukasa para ver se ela era digna de ser a esposa de Neza. Depois disso, Aya a desafiou para uma partida de Street Fighter. Quando a batalha do jogo começou, Neza revelou que também gostava de jogar jogos como Minesweeper e Paciência. No início do primeiro round, Neza rapidamente perdeu para Tsukasa, e embora Kanami tenha lutado, ela também foi derrotada. Charlotte e Aurora então decidiram animar mais a festa e organizaram um torneio de jogos em que Neza devia um favor ao vencedor, desde que fosse algo que ele pudesse fazer. Com isso, Chitose, Aya e Tsukasa entraram no torneio, com Chitose tendo um plano malévolo de fazer Neza ficar de cabeça para baixo nu se ela vencesse, apenas para humilhá-lo. Mas Aya a derrotou impecavelmente, e depois que Chitose exigiu uma revanche, Aya a venceu repetidamente no Street Fighter. Tsukasa então jogou sua partida e Chitose revelou que costumava jogar videogames o dia todo. Quando Tsukasa perdeu, ela brincou que estava enferrujada e exigiu que mudassem para a versão original de Street Fighter. Como Aya não sabia jogar a versão retro, ela rapidamente perdeu. Enquanto as duas continuavam a jogar, o resto da festa percebeu que as garotas tinham esquecido do prêmio e estavam jogando por orgulho. Por outro lado, Tsukasa e Aya se adaptaram aos controles mais antigos e terminaram em empate após um nocaute duplo, depois do qual se parabenizaram no espírito de bom esporte. A festa então voltou a preparar e saborear tacos, e, enquanto Chitose observava Tsukasa cozinhando feliz com Neza, ela começou a aceitar o casamento deles. As criadas começaram a provocá-la, perguntando se ela já tinha acabado de planejar seu mal contra o casal feliz, ao que ela respondeu que enquanto Tsukasa estivesse feliz, ela estava bem. Após a festa, enquanto lavavam os pratos, Neza perguntou a Tsukasa o que ela teria pedido como favor se ganhasse o torneio, e ela lhe deu um beijo agradável. No dia seguinte, Neza descobriu que o sistema no trabalho estava fora do ar e parecia ser um problema bastante sério. Quando Tsukasa perguntou o que havia de errado, ele explicou a situação no trabalho e ela gentilmente lembrou que ele deveria pegar leve, sabendo que ele muitas vezes tinha dificuldade em parar de trabalhar uma vez que começava. No entanto, Neza mergulhou direto no trabalho e continuou por horas, até que de repente pegou um resfriado. Notando seu rosto corado, Tsukasa passou o resto do dia cuidando dele, mantendo uma toalha fria em sua testa. Mais tarde naquela noite, ela usou um pano frio para ajudá-lo a acalmar, mas quando ela passou para a região mais baixa, Neza ficou envergonhado e pediu para ela não ir mais longe, para não transformar seu pequeno John Cena no The Rock. Aquela noite, enquanto dormiam, Tsukasa segurou sua mão, embora Neza achasse que poderia estar imaginando isso. Ela então o abraçou por trás, dizendo que esteve preocupada com ele o dia todo. Ao ouvir isso, ele se virou para ela e eles compartilharam um beijo. No entanto, quando ele tentou beijar mais, Tsukasa o repreendeu, lembrando-o de descansar e recuperar suas forças. Na manhã seguinte, Kanami mencionou a Tsukasa que se ela planejasse ir ao festival, precisaria usar um yukata como uma mulher casada. Então, Tsukasa comprou yukatas para ela mesma e para Neza. Enquanto ela trocava de roupa, Neza perguntou se poderia dar uma olhada, e ela permitiu que ele desse uma espiada. No entanto, ele ficou completamente encantado com o quão deslumbrante ela estava no yukata, então ele lhe deu um beijo, apenas para ela empurrá-lo de lado, lembrando-o de que eles se atrasariam se ficassem muito distraídos. Mais tarde naquele dia, enquanto se preparavam para o festival, Neza não resistiu a tirar muitas fotos dela. Quando chegaram, Tsukasa imediatamente quis tacos tradicionais, e depois de comer, viram Kaname e Aya trabalhando em uma barraca de pesca de peixinhos dourados para apoiar os negócios locais. Tsukasa afirmou com orgulho que era hábil em pegar peixes dourados, e Neza tentou impressioná-la, mas acabou sem nada.
Em seguida, eles visitaram um santuário próximo, onde Tsukasa fez um pedido por um casamento feliz e pela saúde de Neisa. Ela confidenciou a ele que, enquanto outros admiravam sua dedicação, ela frequentemente se preocupava com o bem-estar dele e continuaria encorajando-o a cuidar melhor de si mesmo. Em resposta, Neisa a abraçou, grato por sua consideração, e Tsukasa disse que queria que ele vivesse uma vida longa e saudável. Logo depois, os amigos dele se juntaram para assistir aos fogos de artifício. Então, Neisa compartilhou que ele havia tirado muitas fotos de Tsukasa que ele nunca excluiria, mesmo que fossem um pouco embaraçosas. Cercados por amigos, o casal assistiu aos fogos de artifício de verão, e Neisa esperava que eles os assistissem juntos todos os anos pelo resto de suas vidas. Que desafios aguardam este jovem casal como um teste de seu amor? Comente, Ompa Lompa, se estiver ansioso para descobrir na nossa parte 2. Dê um like neste vídeo se gostou, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este.